se não tá, o que pode melhorar. Só que o que acontece? Eu fui tirar um mês de férias e acabou que eu me enrolei todo. Primeiro, porque depois, quando era para eu voltar, né, a produzir conteúdo e tudo mais, acabou que surgiu um imprevisto e eu tive que me mudar de onde eu estava. Eu estava morando num quarto, num apartamento que eu dividia com outras 3 pessoas, e o cara que é o responsável por lá, vinha uma parente dele do Brasil e ela ia ir pro quarto onde eu tava e eu tinha que sair de lá. Ele avisou muito em cima da hora, né? Foi erro dele, mas eu não quis criar caso também. Eu poderia ter feito ali muita coisa, mas eu preferi não fazer nada. Eu só peguei minhas coisas e me mudei pra casa da minha mãe. Eu voltei pra casa da minha mãe, porque tipo, eu e a minha mãe a gente tava morando na mesma cidade, tá? Era até perto um do outro. Eu às vezes ia almoçar lá na casa dela e voltava, enfim. A gente se encontrava pra sair às vezes. Então eu peguei minhas coisas e levei lá pra casa da minha mãe e fiquei lá mais ou menos um mês. E eu tinha decidido que eu ia me mudar, e eu ia me mudar para um lugar com contrato, porque eu estava sem contrato lá. Então eu queria, primeiro, eu não queria morar com outras pessoas, porque, enfim, dividir apartamento é dividir cozinha e dividir banheiro. E com muita gente, cara, fica muito competitivo, é muito estressante, pelo menos pra mim, fora o barulho. Então eu tinha decidido que, pronto, como eu trabalho com a internet, eu não preciso ficar no centro da cidade, não preciso ficar em Lisboa. Posso ficar em qualquer lugar do país, até em outro país, se eu quisesse, né? Então eu decidi que eu ia para um lugar mais distante, para eu poder pegar um apartamento por um preço baixo. Porque assim, em Lisboa, eu tava pagando 355 euros num quarto. Aqui, agora eu me mudei para Covilhã, que fica mais ou menos umas 3 horas e meia de ônibus de Lisboa. E aqui eu pago 430 euros num apartamento de um quarto, que é esse aqui onde eu tô agora. E com isso, eu quero alertar vocês de uma coisa. Quando vocês forem estabelecer a rotina de vocês, lembrem-se e tenham em conta os imprevistos, tanto os pequenos quanto os maiores. E também lembrem-se do seu estresse. O seu estresse é acumulável. É melhor você trabalhar um pouquinho todos os dias, sem parar, sem férias e sem folga, do que trabalhar muito, mas precisar de folga, precisar de férias e tudo mais. Porque é o seguinte, quando você trabalha por conta própria e decide tirar férias, é muito fácil você cair na armadilha de estender as férias. Porque você não tem alguém para te mandar voltar. Até mesmo quando eu trabalhava de CLT, né, e eu tirava férias, cara, era muito difícil voltar pro trabalho. Tipo, eu tava tão bem nas minhas férias, tá ligado? Aí eu voltava pro trabalho e voltava tudo cansado, trabalhava mal. Enfim, eu já não via a hora de tirar as próximas férias, ficava desanimado pelas férias terem acabado. Isso por quê? Porque minha rotina no trabalho era muito estresse. Agora, imagina se eu não tivesse um chefe. Eu não ia voltar, eu ia estender minhas férias. Então, como nesse caso eu não tenho um chefe para me obrigar a voltar das férias, é melhor eu não tirar. E para eu não tirar férias, eu preciso estabelecer uma rotina que a minha obrigação, as minhas obrigações, eu consiga resolver em pouco tempo e com facilidade. Então, é que nem aquele exemplo que fala assim, é melhor você treinar um pouco todos os dias, por muito tempo,
do que treinar muito intensamente poucos dias durante pouco tempo. Porque é igual uma maratona. É melhor você correr um pouquinho mais e longe do que dar um sprint, correr rápido, mas o seu fôlego terminar rápido. Eu acredito que para ficar rico, para ter sucesso no empreendedorismo, é necessário constância. Constância é fazer a mesma coisa repetidas vezes por um longo período de tempo. E não é possível fazer isso num ritmo acelerado. Não é possível correr uma maratona como na mesma velocidade que se corre uma corrida curta, uma corrida de 100 metros, um sprint. Não tem como você ganhar uma maratona fazendo sprint o tempo todo. Uma hora você vai cansar. É mais difícil de voltar a correr. A melhor estratégia é manter um ritmo que você consiga manter por um longo tempo. Então, isso fica de aprendizado para mim e para você que está assistindo. Faça a sua rotina, a sua checklist, a sua lista de tarefas, o que é obrigatório fazer no dia. Mantenha aquilo de uma certa forma que, mesmo com grandes imprevistos e mesmo considerando aqueles dias que você tá com uma preguiça maior, porque no dia anterior você, enfim, teve que resolver muita coisa, ficou cansado. Então, considerando esses grandes imprevistos, grandes momentos de cansaço, dê para você fazer aquilo ali todos os dias, entendeu? Estabeleça uma rotina que seja fácil de fazer, porque é melhor você fazer um pouquinho sempre do que muito por pouco tempo. E aí, se for o caso de você tá com o dia livre, você sente que pode fazer mais, você não tem imprevistos, não está cansado, aí você adianta trabalho, você não precisa fazer aquele pouquinho que você estabeleceu, aquilo ali é o mínimo. O problema aqui é estabelecer, eu estou falando de mínimos, não estou falando de máximos. O mínimo tem que ser você tem que poder fazer sempre, todos os dias, independente do que aconteça. Mas o máximo, você faz o quanto você quiser, entendeu? Então, se tiver dias bons, ou enfim, dias normais, que dê para você fazer muito mais do que o mínimo que você estabeleceu, faça mais. Faça o dobro, o triplo, adiante do dia seguinte, adiante da semana. Faça coisas a mais, mas entenda que isso que você está fazendo a mais é um trabalho extra, não é o obrigatório. Porque eu lembro que quando eu tinha uma rotina de produtividade muito intensa, eu terminava o dia esgotado e falava, caramba, eu só fiz o mínimo. E às vezes eu nem conseguia fazer o mínimo e eu me sentia um fracassado, eu sentia que o meu dia tinha sido um fracasso por eu ter cumprido minhas tarefas parcialmente, ou faltado às vezes uma ou duas coisas para fazer só. Então, assim, é uma questão, é um jogo mental, é você sentir que venceu. Toda vez que você cumpre as promessas que você faz para si próprio, ou seja, toda vez que você cumpre com as suas obrigações, com as suas responsabilidades, com a sua checklist, você aumenta a sua autoestima, aumenta a sua autoconfiança e aumenta a sua empolgação, a sua produtividade aumenta com tudo isso aumentando. Agora, quando você falha com as suas promessas, falha com as suas obrigações, falha com a rotina que você estipulou, você normalmente vai diminuir sua autoestima, sua autoconfiança, vai se sentir mal, vai se sentir fracassado. Ao invés de pensar, hoje o dia foi produtivo, eu fiz 3, 4, 5 vezes o que era para eu fazer. Não, você vai fazer a mesma coisa, só que você vai pensar, só fiz o mínimo. Ou às vezes você vai falhar e vai pensar, eu falhei hoje, eu errei hoje, eu não cumpri hoje. Hoje foi um dia
que não foi concluído com sucesso. Entendeu? É uma questão mental. Então eu prefiro, num jogo de longo prazo, estabelecer um mínimo bem pequenininho, que dê para eu fazer todo dia, independente do que aconteça, e todo dia eu vou pensar, pô, eu fiz, eu venci, eu cumpri com as minhas palavras. E não só eu venci porque fiz o mínimo, como eu ainda fiz mais do que o mínimo, fiz o dobro, o triplo, ou até mais do que isso. Então eu vou ter uma carga de motivação, de senso de vitória muito grande, ao invés de estipular um mínimo muito grande, e se eu cumprir, eu fiz o mínimo. Se eu não cumprir, eu falhei, entendeu? E também essa carga, essa sobrecarga de uma rotina sobrecarregada, uma rotina muito produtiva, fará eu sentir necessidade de fazer pausas, de ter folgas, e essas pausas muito longas depois é difícil de sair delas. Vocês sabem que o mais difícil é começar, não é continuar, é começar, é sair da inércia. A parte mais difícil de rodar, girar uma roda é o começo, é empurrar uma rocha gigante, né? O mais difícil é começar. Depois que ela sai da inércia, ela pega a gravidade ali e é mais fácil de empurrar, entendeu? Então quando você faz essas pausas muito grandes, você está deixando a roda parar de rodar. E depois para começar vai demorar de novo. Então é melhor ela não parar de rodar. É melhor você girar ela com mais calma, mas manter ela girando, do que tentar ir muito rápido e depois ela precisar parar, ficar parada por um longo período de tempo e depois para voltar vai ser mais difícil. Eu tô sentindo isso. Eu parei acho que por uns 2 meses e meio mais ou menos. Tanto porque eu quis tirar férias quanto por causa dos imprevistos. E agora eu tô começando a voltar, entendeu? E eu tô sentindo uma certa dificuldade em voltar, tanto com o trabalho, a rotina de trabalho, criação de conteúdo e também com os treinos. E por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui. Falar pra vocês, não parem. Reduz a rotina, dá brecha, dá margem de erro para si mesmo. Essa margem de erro vai, cara, te dar um alívio em alguns dias. E nos dias que você não precisar dessa margem de erro, você preenche trabalhando a mais, entendeu? É melhor você pensar que está trabalhando a mais do que você pensar que está fazendo o mínimo, entendeu?